talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja ultimamente. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Bom dia, Tatiana. Bom dia, Isabel. Eu quero matar. Vai orando aí, vai preparando. Bom dia, Leni. Deus te abençoe. Fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Bom dia, Ivan. Bom dia, Genária. Tô aqui avisando o pessoal que nós entramos. Vai orando aí. Bom dia, Filomena. Fala de onde, Filomena? Bom dia, Gislaine. Senti sua falta ontem. Tô chegando. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que Ivanildo Solon. Olha que honra. De onde, Ivanildo, Ivan? Bom dia, Kátia. se tiver que gritar, eu gritarei. Oi, Se tiver que chorar, são seus olhos. eu chorarei. Se tiver que humilhar, Ei, gente, bom dia. espírito, Bom dia, gente, bom dia. Bom dia, Cibele. Espero que a sua internet hoje esteja boa, viu, Cibele? Me corta o coração. Te ver aí brigando com a internet. Bom dia, gente, bom dia. Dami Lima, paz, querida. Fala de onde, Dami? Vai falando da cidade de vocês. Aliás, eu queria muito saber aonde que a gente está chegando aí. Fala a sua cidade pra gente ver. Bom dia, Poliane. Franciele, fazendo almoço e vendo você. Glória a Deus. Ada, bom dia, Ada. De onde você fala? Primeira vez, né, Ada? Glória a Deus. Eu aqui chorei ontem porque minha net estava ruim, mas hoje está boa, Sibeli, em nome de Jesus. Tina Moreira, bom dia, querida. Bom dia. Fala de onde, Tina? Vai colocando aí a cidade de vocês e já vamos abrindo a nossa palavra. Já deu para você notar aí pela música que nós vamos falar de... Pois é, vamos falar hoje de que, gente? Será, hein? Leni, Campos de Goitacazes. Ai, meu Deus. Será que você é da igreja que eu ministrei, Leni? Congresso de mulheres que teve lá? Bom dia, queridos. Bem, vamos começando. Sou Dami, Tocantins. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor guarde a vida de vocês, cubra com o sangue de Jesus.
que praga nenhuma se aproxime da casa de vocês, da sua família, viu, Leni, Dami, que estão aí pela primeira vez com a gente. Deus abençoe, gente, de uma forma tremenda. Que o Espírito Santo de Deus seja o mentor, o conselheiro, o ajudador, aquele que apoia, que dá suporte. Em nome de Jesus. Queridos, nós hoje vamos falar de um assunto muito, muito, muito sério. Primeiro, eu preciso saber se o som tá bom para você. Tá audível, o som tá legal. Pra gente poder dar continuidade, porque eu preciso que você preste muita atenção. Eu sei que alguns eu ouço os comentários, né, eles falando que faz almoço e leva o celular para a cozinha e fica lá fazendo almoço e ouvindo, o outro cuidando da casa e tá ali ouvindo e acompanhando. Bom dia, Jefferson, Deus te abençoe e te cubra com o sangue de Jesus. Sibeli está em Goiás, Anápolis, bom dia, Deus abençoe. E nós hoje vamos olhar algo muito importante. Eu sei que as pessoas estão ouvindo, algumas mandam mensagem falando que estão aprendendo, que estão se levantando, que estão conseguindo, né, recomeçar. E eu ouço muita mensagem de pessoas que não estavam conseguindo orar, que não estavam conseguindo sentir a presença de Deus. Bom dia, Rani Campos, Deus te proteja. Tá onde, Rani? Qual cidade? Bom dia, Suzel. Eu fico querendo cumprimentar todo mundo, né, gente? Aí não dá nem para começar, mas eu não resisto. Vambora. Todos os dias, dá-me graças a Deus, filha. Deus te abençoe. Amados, nós vamos agora tratar de um assunto muito importante. Nós não podemos mais procrastinar o nosso conserto com Deus, né? Nós não podemos mais adiar o nosso conserto, o nosso compromisso, porque sabemos que Jesus está voltando, os sinais estão aí. A minha preocupação todos os dias quando eu oro é pedir ao Senhor que nos ajude a ajudar as pessoas a voltar para o Senhor. A palavra de Deus é uma ferramenta tremenda, né? Nós temos aí empenhado, lutado, a mesma palavra na live, aí corre, salva no YouTube para quem não tem Face, corre, compacta para jogar no WhatsApp. Em dias que eu termino a live com você, aí eu vou salvar no YouTube, depois eu vou tentar compactar ela o mais menor possível para poder colocar no WhatsApp, porque é um senso de urgência. Não é o tema da nossa pregação, nós vamos falar mais sobre isso depois, mas eu tenho como exemplo, até para minha vida, a experiência de Raabe. Quando aqueles espias estiveram na casa dela e falaram com ela, olha, se quando a gente voltar, toda a sua família estiver dentro da sua casa com você, eles vão escapar. Do contrário, não tem escape, não tem jeito, vai morrer todo mundo. E eu trago muito isso no meu coração, Senhor, que eu possa conseguir ajuntar o máximo de pessoas para te entregar e para te oferecer. E se você observar, não foi fácil para Raabe, porque ela era uma prostituta. Então, reunir toda a família, ela tinha que lidar com discriminação. Alguns ela teria que pedir perdão, outros ela teria que, né, confessar algumas situações constrangedoras que ela fez a família passar. Teve que haver um conserto para Raabe conseguir convencer toda a família a ficar junto. E eu penso que ela deve ter se empenado. Não foi fácil, mas ela conseguiu. A Bíblia não menciona que um não ficou. E aí, nós temos esse senso de urgência. Chamar a igreja, convocar a igreja, porque os dias estão se aproximando. Eu estava lendo uma matéria de nações, lugares, cidades, onde numa mesma madrugada tiveram 15 vulcões em erupção. Pastor, isso é comum todos os dias, é comum todos os dias, mas não no mesmo horário e em vários lugares. O Senhor Jesus, Ele está enviando sinais. E sinais que estão para vir
que nós precisamos ter estrutura. Nós não podemos mais ficar em cima do muro, né? A Bíblia fala que ou é frio ou é quente, o morno vai ser vomitado. E é sobre isso que eu quero falar com você. Hoje, especialmente hoje, nós vamos falar de queda. A queda. Como que as pessoas chegam, de repente falam assim, de repente eu não sinto mais a presença de Deus. Eu me afastei da igreja, eu me decepcionei com o pastor, eu me decepcionei com a irmã, eu fui maltratado, eu fui rejeitado, preconceito. E nós criamos inconscientemente argumentos para apoiar o nosso estado debilitado, o nosso estado frio de queda. Eu não fiquei porque eu não me adaptei ao louvor. Eu não fiquei porque eu não gosto da forma da pastora pregar. Eu não fiquei porque eu não gosto do pastor. Eu não fiquei porque eu tive uma decepção. E a pessoa não percebe como que acontece a queda. Ela vai caindo, ela vai esfriando e ela não percebe. E esse é o perigo. Ela dá um passo para trás, ela dá 2, ela dá 3. Quando ela menos espera, ela já não consegue mais voltar. Na nossa comunidade, eu costumo dizer para as pessoas que é muito fácil detectar quando alguém está se afastando ou esfriando. Eu sempre observei isso. Às vezes a pessoa senta na 3ª fileira, 4ª fileira. E de repente você percebe, ela passou um pouco mais para trás, ela está lá na 7ª. Aí ela vai indo. Quando assusta, ela está no último banco. De repente você procura, ela não está mais. Ela vai se afastando de fininho, ela vai se afastando sem perceber. E aí os espíritos malignos, os dardos inflamados começam a mostrar para ela coisas que o adversário sabe que ela não vai tolerar ou suportar, e de repente ela caiu. O pior de tudo é aqueles que caem e não percebem que caiu. Ele está caído, mas ele acha que ele está de pé. Ele está mal, mas ele acha que ele está ótimo. Ele é religioso, mas ele acha que ele tem intimidade. Ele vai para o inferno, mas ele acha que ele vai para o céu. E é sobre isso que eu quero falar com você. Primeiro, lá em 1 Coríntios 10, verso 12, diz assim: aquele que cuida estar de pé, olhe para que não caia. Olhe onde? Observar o quê? Ele acha, olha só, aquele que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Preste atenção no que pode tropeçar, te fazer tropeçar. São pequenas pedras, pequenas coisas, murmurações, pequenas coisinhas que vão azedando o teu coração, que vão endurecendo o teu coração. E aí, ele fala assim no 13, não veio sobre vós tentação humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. A queda é um processo. Esfriar o coração, endurecer o coração, é um processo. E não existe um exemplo melhor do processo da queda do que as experiências de Pedro. Gente, Pedro é aquele que o Senhor Jesus falou assim: tu és rocha, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pedro era impulsível, Pedro era totalmente, sabe aquela pessoa eufórica, que às vezes fala sem pensar, age sem pensar, depois pensa, nossa, o que eu fiz? Meu Deus, eu não precisava falar aquilo. Meu Deus, eu não precisava fazer isso. Meu Deus, eu não precisava ter feito aquilo. Pedro era impulsivo, mas foi Pedro, foi essa equipe que deu início à igreja na terra, a igreja a qual o Senhor disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nós já experimentamos desde a igreja primitiva
até o dia de hoje, que por mais que tentassem, nada, nem ninguém pode impedir a igreja do Senhor de avançar. E falo todos os dias, não estou falando da estrutura, câmera, luz, ação, palco, louvor, som, não. Eu estou falando de mim e de você. Nós somos a igreja. E as portas do inferno não prevalecem contra nós. Mas nunca houve uma necessidade tão urgente, queridos, de prestar atenção nos nossos pensamentos. Porque é aqui que começa. Começamos a pensar, os dados começam a chegar, esses pensamentos geram sentimentos, e esses sentimentos, se forem contaminados, eles podem destruir a nossa vida e até nos levar à morte. Então, pastor, o que eu preciso fazer? Eu preciso aprender a mapear. O que é mapear? Nossa igreja trabalha muito com mapeamento. Eu costumo dizer que a área que eu me dou melhor é o mapeamento e a cura emocional. Porque tudo para mim eu tenho que mapear, tentar entender como que começou, quando começou, qual é a causa. Para saber a causa, eu preciso entender os sintomas, não é isso? Nós estamos lidando aí com a pandemia. A pandemia é um problema global. E a pandemia traz sintomas, até sintomas novos, cada dia vem um sintoma. Né? Agora o tato, paladar. Agora pesquisadores descobriram que a conjuntivite pode ser um sintoma da pandemia, né? Então, para a gente entender a doença, se é para detectar ou não, nós precisamos compreender os sintomas. Quais são os sintomas? Ah, doutor, febre, já há vários dias, dor de cabeça, desinteria e tal. Olha, leva para o hospital. E aí começa, né, o tratamento. Na vida espiritual também é assim. Nós temos que detectar. Houve uma queda, houve uma decadência, houve uma falência. Como começou? Qual é a origem disso? O que provocou isso? Ah, pastora, eu cantava na igreja, eu era do louvor, mas aí o quê? O que aconteceu? Por que eu cheguei nesse estado? Ah, eu fiquei magoado com o pastor, né? Eu fiquei triste. São seres humanos. E a Bíblia é tão tremenda, Deus é tão perfeito, Deus é tão fantástico, que Ele não poupou nem os seus heróis da fé. Ele deixa claro tanto a ascensão como a queda. Por que Deus deixaria a queda ali tão clara, de uma forma assim, tão específica para nós lermos? Para que sirva de exemplo, para que possamos entender. Então vamos lá. A queda de Pedro, a decadência de Pedro, foram processos. Foram processos. E o Senhor sinalizou para ele. Lembra quando Jesus falou com ele: Pedro, Satanás está buscando te peneirar. O que é peneirar? Sacudir, examinar. Ele está buscando um jeito, mas eu intercedi por você. Jesus dá um alerta para Pedro. Mas eu quero que você observe hoje. Se a gente não conseguir terminar, a gente vai para a noite, mas à noite tem um outro assunto, que ele caiu, mas ele levantou. E eu gostaria de ter tempo de trabalhar isso com você. Primeiro passo que nós observamos ali em Pedro: autoconfiança. Pedro era autoconfiante. Ele acreditava na força dele, ele acreditava que ele dava conta. Ele se achava. Sabe aquela pessoa que fala assim: não, eu nunca vou cair, não, eu jamais vou passar por esse problema, não, fulano não podia fazer isso, fulano é fraco, né? Ah, comigo isso não aconteceria. Pedro, chega um momento em Lucas 22:33, que ele interrompe a fala de Jesus e ele fala assim: Senhor,
Eu estou pronto. Gente, eu estou pronto. Nós estamos num processo. Prontos e perfeitos é quando encontrarmos com Jesus no céu. Por enquanto aqui, nós estamos sendo preparados e treinados. Mas Pedro se acha pronto. Primeiro sinal de decadência. Primeiro sinal de queda. Senhor, estou pronto. Estou pronto para ir ter contigo para a prisão ou para a morte. Ele estava seguro, ele tinha certeza que ele ia aguentar até o final. Pedro tinha a convicção que ele estava preparado para morrer por Jesus ou com Jesus, ou para ir para a prisão com ele. Só que aí você percebe, opa, acendeu a luzinha vermelha. Eu já contei para os nossos discípulos, né? Tem coisas na memória que desde criança que a gente guarda. Eu tenho na memória uma época, eu era bem pequenininha, meu pai viajando com a gente de carro, o carro começa a acender a luz do painel, a luz vermelha piscar, e meu pai encosta o carro e para, e ele explica que a luz do painel está piscando, anunciando que tem alguma coisa errada. Precisa olhar, senão corre o risco até de fundir o motor, ele dizia. Então, a luz vermelha no painel da nossa alma começa a piscar. Opa, peraí. Só que às vezes não percebemos, olha o perigo. A luz vermelha do painel de Pedro começou a piscar. Como? Você está pronto para ir para a prisão ou para morrer? Eu estou pronto, Senhor. Esse é o primeiro passo. Vamos para o próximo? Jesus sobe para o Monte das Oliveiras e leva com ele seus discípulos. Lá em Lucas 22, 45, Jesus está orando, manda os seus discípulos ficar um pouco atrás. De repente, ele para de orar um pouco, vai lá ver os discípulos, não sei se ele foi ver, talvez dar uma orientação, uma direção. E aí o que ele faz? Ele encontra os discípulos, a Bíblia diz, dormindo de tristeza. Postei aí Lucas 22, 33, Lucas 22, 45. Eles estavam dormindo de tristeza. Você já dormiu de tristeza? Eu já. Você está tão triste, você está sofrendo uma pressão tão grande, a situação é tão complicada, alguns não conseguem dormir, outros só querem dormir, o corpo pesa, a cabeça dói, os olhos ficam pesados, o pensamento desacelera, fica lento, a gente não tem força, não tem ânimo para levantar, mesmo sabendo que é necessário. Você já deve ter visto alguém que passa por luta, dificuldade, e ela fala, não me deixa dormir, eu só quero dormir. Você já deve ter passado, quem sabe, algum dia na sua vida, que você abre os olhos e fala assim, não, meu Deus, não é sonho, não é isso? Agora mesmo, a gente está passando por tudo que estamos passando, e às vezes a gente pensa assim, meu pai, podia tanto ser um sonho. Ontem, encontrando com os nossos irmãos online para a ceia, ontem mesmo eu ficava, Senhor, podia tanto ser só um sonho isso, só um pesadelo. Acorda, Janete, acorda, tá na hora de arrumar. Cadê sua chave para abrir a igreja? Gente, era uma luta. Cadê sua chave? Pega sua chave. Não, eu não vou emprestar minha chave. Não, mas é porque fulano não abriu ainda. A gente tem saudade de tudo aquilo. Quem é que nunca dormiu de tristeza? Pedro tentou animar o Senhor. Pedro tentou encorajar o Senhor e falou, Senhor, eu estou contigo, não vou te deixar. Eu estou contigo para a prisão e para a morte. Eu já ouvi muito isso. Quantas vezes eu já ouvi, a senhora é uma mãe para mim. Eu nunca vou esquecer o que a senhora fez, eu nunca vou largar vocês. E aí, de repente, surge um dardo inflamado, uma seta, e aquele que te amava, aquele que você pensava que está com você a vida toda, aquele que
servia até de suporte, ele vira as costas, ele despede até pelo WhatsApp. Nem despede. E muitas vezes sai difamando, sai denegrindo a sua imagem. Quem ainda não passou por isso? E aí vem a angústia, vem a tristeza. Jesus volta, Pedro e os discípulos estão dormindo. Peraí, mas esse não é aquele que falou, estou pronto? Vou com o Senhor para a prisão ou para a morte? Pedro não percebeu, mas ele estava caindo. É um processo. Você não nota, é muito sutil. É muito leve, você não percebe. E aí vamos. Ele segue agora, os soldados chegaram, prendem Jesus. Olha isso, queridos. Como que Pedro reage? Impulso. Reagiu no impulso, sem pensar, carnal. O que ele faz? Lá no livro de João, capítulo 12, verso 10 e 11, relata direitinho. Pedro tira a espada da bainha, vai para cima do servo do sumo sacerdote e decepa-lhe a orelha. Olha, primeiro, eu tô pronto. Segundo, dormiu. Terceiro, acorda no impulso, em ação. Não, porque eu vou fazer. Eu vou defender meu Jesus, ninguém vai levar ele não. Pedro, está escrito. Pedro, Jesus passou 3 anos e meio ensinando, alertando, falando. Pedro, o que você está fazendo? Nada, eu pego a espada e tô partindo para cima. E aí, Jesus vai lá, manda ele guardar a espada, né? E o que acontece? Recoloca a orelha no lugar e é levado pelos soldados. Então vamos lá? Autossuficiência, dormindo na hora que era para vigiar, né? Age no impulso. Próximo passo, segue de longe. Os soldados levaram Jesus, João 18, Rejane, João 18, verso 10 e 11, tá? Próximo passo agora, os soldados prendem Jesus e levam ele para a casa do sumo sacerdote. Cadê aquele que está pronto? Cadê aquele que decretou na frente de todos que ele iria tanto para a prisão quanto para a morte? Foi não. Seguiu de longe, para não se comprometer, para não se envolver, para não correr o risco de também ir preso e ser apanhado. Ué, mas peraí, ele não falou que estava pronto? Quantas vezes eu e você nos achamos pronto? Sabemos que a igreja nos últimos dias vai enfrentar uma certa pressão. Eu estou pronto. Eu não vou negar Jesus. Eu não. E de repente, eu me lembro de uma vez que eu estava orando e eu comecei a chorar e falar, Senhor, quantos estão caindo? Senhor, quantos estão caindo? Tem misericórdia. E tem muitos anos isso. Eu me lembro como se fosse hoje. Ele falando ao meu coração, a pergunta não é essa. A pergunta é, será quantos vão ficar de pé? Ah, gente, aquilo entrou doendo, aquilo entrou queimando no meu coração. Aquilo, Rejane, é João 18. Acho que ela não viu ainda. João 18, verso 10 e 11. Aquilo queimou meu coração. Porque, queridos, é um remanescente. Você pode muito bem achar que está ótimo, mas está dormindo. Eu tô pronto, mas tá dormindo. Dormindo como? Ah, me poupa, né? Tem programas de TV, tem conversas, tem companhia, tem relacionamentos, tem situações em que você se envolve que te faz dormir, que vai te, sabe, te deixar anestesiado, que vai te apagando aos poucos, tá? Então vamos lá. Seguiu Jesus de longe. De longe por quê? Estava com medo? Não queria se comprometer? E então tá. Próximo passo. Está percebendo a queda? Autossuficiente. Dormiu. Agiu no impulso. Seguiu de longe. Agora, Jesus está lá dentro. No sumo sacerdote. E Pedro está onde? No pátio.
E sabe o que acontece aqui? Os ímpios que estão ali para ver o show, para ver o espetáculo, acendem uma fogueira. Por quê? Eu não vou sair daqui agora não. Eu vou esperar para ver o que vai dar. Eu vou assistir esse show de perto. Eu não vou perder. Eles fazem uma fogueira. Lucas 22, verso 55. Acendem um fogo no meio do pátio, de frente para o palácio do sumo sacerdote, esperando as cenas dos próximos capítulos. E quem é que senta no meio deles? Pedro. Quem é que senta junto com eles? Pedro. Pedro se assenta na roda dos escarnecedores. Pedro se assenta entre os ímpios. Pedro não consegue ser sal, não consegue ser luz. Ele agora é um entre eles. Você não percebe. Mas primeiro, você acha que está pronto? Que está na fé? Que tem intimidade? Que está seguro? Mas de repente você começa a cochilar. Cochila nos cultos, cochila na ministração, cochila na vida. Cochila na hora de ter tempo com Deus, na hora de ler a palavra, você começa a dormir. Aí surge um confronto, surge um problema, você age na força do braço e não percebeu que não orou antes de fazer a escolha, que não buscou orientação do Espírito Santo, que tomou decisão no impulso, sem pensar. Para que eu saí daquela empresa? Eu devia ter ficado lá. Tomou decisão no impulso. Para que eu vendi a minha casa? Agora eu tô aqui, no meio dessa crise, morando de aluguel, e nem o dinheiro eu consegui guardar. Tomou decisão no impulso, sem consultar o Senhor. Por que eu me separei? Agora que eu me separei, eu descubro que eu amo ele ou ela. Por que eu não orei? Por que eu não esperei? Tomou decisão no impulso. Nós fazemos como Pedro várias vezes. Porém, essa para mim é complicada. Porque os ímpios acendem uma fogueira e ele senta ao redor da fogueira com eles, esperando as cenas do próximo capítulo. Ô amado, quantas vezes você nem percebeu que estava acompanhando? A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. É um amigo do trabalho, é uma colega da faculdade, é um vizinho, é um parente. Ao invés de você andar, junto, mas ser luz, ser como um farol que ilumina o caminho para quem está no escuro, você se assenta e começa a ouvir, mas também começa a contar piada. Aí começam a te convencer, você está ali, você é um. Eles são 2, 3, 4, não, olha, isso é radicalismo demais. Isso é muito radical. Sua pastora, seu pastor é radical, você pode beber sim, socialmente. Para com isso. Para com isso. Porque de repente, eu sei o que é o começar a beber socialmente. Eu sei, porque eu já acompanhei casos na família. Que não pode brincar, começa socialmente. Mas isso aqui, aquilo outro. E a pessoa vai se envolvendo, ela vai se misturando e quando ela percebe, ela não consegue brilhar. Ela não tem mais autoridade, ela não tem palavra, ela não tem conteúdo, ela não tem base. As pessoas começam a contradizer e debater, ela não tem argumento. Por quê? Porque ela confiou na força do próprio braço, porque ela estava dormindo, porque ela age no impulso, sem consultar o Espírito Santo. E aí vem a parte mais difícil, que ele está lá, sentado com eles, e aí ele começa a se esconder atrás de mentiras, dissimular. Não, eu tô bem, não, peraí. Só que agora, ele está ali, lembra que Jesus falou para ele assim, você tá forte, né, Pedro? Pois é, mas antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pronto. Ali ele tinha que ficar ligado. Ali ele tinha que ficar antenado. Lembra lá em 1 Pedro 5,8? Vigia
e ora. Vigiar é não dormir, é ficar esperto. Porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão. Ele não é leão, ele ruge como leão, procurando quem possa tragar. Achou Pedro agora, encontrou. Chegou a hora, Pedro. Daqui a pouco o galo canta e você leva um susto. E aí nós encontramos, lá em Lucas 22, verso 56, ele se esconde atrás de mentiras. Ele constrói argumentos. Ele constrói muros de engano para se defender, para se esconder. Muitas vezes você não percebe, mas está criando muletas e argumentos para estabelecer por trás e esconder a verdade. Estou caído, estou mal, estou péssimo. E aí vem aqui em Lucas 22, 56, uma criada viu ele perto, do fogo e o reconheceu. Você é um deles. Você é, sim, eu já te vi com ele. Você é um dos que andavam com ele. Sabe o que ele diz? Mulher, eu não conheço esse homem. Mas espera, Pedro. Pedro, para. Pedro, você não disse que estava pronto. Pronto, agora vão te descobrir, vão te levar lá para dentro e você vai preso junto com ele. Não conheço esse homem. É a resposta dele. Passa um pouco de tempo, outro reconhece e diz, tu és um deles. Você é um deles, sim, eu estou te reconhecendo. E o que Pedro faz? Homem, não sou. Eu já falei, eu não sou, eu não conheço, eu não sei quem é esse homem. E vem a terceira vez. Passam-se quase 1 hora. Espera. Pedro teve quase 1 hora para se lembrar da luz do painel piscando. Pedro teve quase 1 hora para se lembrar do sinal, do alerta de Jesus. Passaram-se quase 1 hora, mas ele não estava dormindo agora fisicamente, mas emocionalmente ele estava dormindo. Ele nem se lembrava mais das palavras do Senhor. Quando você está dormindo, quando você está mal, você ouve a pregação na igreja e aí você fala assim na segunda-feira, nossa, pastora deu uma palavra tremenda, que palavra revelada. Aí alguém te pergunta assim, o que ela pregou? Ah, não lembro não, mas a palavra foi boa. Palavra foi boa. Quando você está anestesiado, quando você está dormente espiritualmente, quando você está caindo em decadência, a palavra você não consegue reter. Porque você reteu tanta informação, é tanta informação, nós hoje vivemos a síndrome do pensamento acelerado, é informação demais, é informação escrita, é informação pela TV, é informação nas redes sociais. Vamos enchendo a nossa alma de lixo, de conteúdo contaminado, conteúdo tóxico. Aquilo vai nos chamando a nossa atenção, vai cauterizando. E na hora de ouvir a palavra de Deus, eu estou tão cheio daquele lixo que eu não consigo guardar a palavra no meu coração. Pedro aqui, quase 1 hora depois, dava para acordar. Ele diz, alguém o vê de novo, afirma, esse aqui andava com ele, é Galileu. Não tem jeito, não tem como fugir. Sabe o que Pedro faz, amados? Ele mente e diz assim, eu não sei do que você está falando. E sabe o que a Bíblia diz? Está lá em Lucas 22, versos 56 em diante. Em Marcos 14, 71, ele começa a imprecar. Vai no dicionário e olha o que é a palavra imprecar na Bíblia. Fala amaldiçoar, rogar praga. Aí ele se levanta de novo, Aí o Pedro impulsivo se levanta de novo. O Pedro eufórico, o Pedro que fala sem pensar, o Pedro que age precipitadamente. Aí sabe o que ele faz? Eu não conheço o homem que você está falando. E começa a amaldiçoar. Nesse momento,
que ele nega pela terceira vez, o galo canta. A Bíblia diz em Lucas 22, verso 60, que Pedro ainda falava, ainda argumentava, ainda praguejava e o galo cantou. Tem noção? Aí ele se lembrou. Já era tarde demais. Aí ele se lembrou. E eu penso que na hora que a ficha caiu, foi como se fosse um flash. Isso tudo que nós falamos aqui, ele foi vendo. As imagens na sua mente. Ele falando que estava pronto para a prisão ou para morrer por Jesus. Jesus alertando ele. Aí ele começa a se lembrar de quando ele está dormindo e Jesus chega e chama atenção. Ele se lembra dos soldados levando Jesus a trancos e barrancos. E ele de longe, com medo de se comprometer. Ele se lembra dele sentado naquela fogueira, ouvindo aquele povo falar, ouvindo aquele povo zombar, ouvindo aquele povo questionar se aquele era mesmo o Filho de Deus. Alguns, quem sabe, comentando, não, mas eu vi milagres, eu vi fulano, sabe o meu vizinho? O meu vizinho era cego. E esse homem que está lá dentro orou por ele e começou a enxergar, e Pedro calado. Isso é um exemplo. Nós estamos aqui, querido, sonhando, pensando. Sabe o fulano de tal lá da mercearia do tal? Ele era leproso. Estava até fora da cidade. Mas ele orou por ele e hoje ele está trabalhando, ele está com a pele limpinha, parece um bebê. Pedro calado. O outro poderia estar dizendo, você é um beberrão. Andava era com prostituta. Andava com bêbado. Ele é aquele que ficava lá na casa do Mateus, lembra? O cobrador de imposto, que explorava todo mundo. Pedro calado. Quando você se assenta na roda dos escarnecedores, podem falar mal da igreja, pastores, irmão, você não tem autoridade e nem vontade de se manifestar, porque está morrendo, porque está lá no meio deles, que autoridade que vai ter. Pedro passa todo esse filme na cabeça dele. E a Bíblia diz que Pedro vai para um canto e chora incontrolavelmente. Ele foi para um canto se esconder. Creio eu, com vergonha, com medo de que as pessoas iam pensar ou apontar. E aí, meu amado? Eu quero voltar com você lá para 1 Coríntios 10. Aquele que cuida estar de pé, olhe para que não caia. Olhe, fica atento, presta atenção. Existe alguma coisa azedando o teu coração? Existe alguma coisa endurecendo o teu coração? Querido, a obra de Deus, ela é realizada por pessoas imperfeitas. Pedro era imperfeito, mas quando Jesus ressuscita, ele manda um recado. Fala para os discípulos para me encontrar lá na Galileia. E quando ele chega na Galileia, Pedro foi pescar. Dá aquela impressão assim, eu não dou certo com isso não é para mim, eu não consigo. Pedro vai pescar, não pesca nada. O Senhor Jesus aparece, uma outra ocasião nós falamos disso. Opera um milagre, eles pescam muitos peixes. Pedro reconhece Jesus, corre, senta com ele na beira da praia. E aí vem o confronto. Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, você me ama? Segunda vez. Pedro, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Negou 3 vezes, afirmou 3 vezes. Sim, Senhor, eu te amo. E o que Jesus faz? Pega aquele Pedro que falhou, que negou, que fracassou, que caiu. E fala assim, então Pedro, vai lá e apacenta o meu rebanho. Cuida das minhas ovelhas, cuida do povo, cuida da minha igreja. Deus pega aquele homem que se tivesse na igreja conosco, nós não confiaríamos nele novamente. Ele negou Jesus. Talvez você tenha sido traído, abandonado por alguém, eu fiz isso, o meu líder não fez aquilo, o meu líder não me ajudou. Jesus pega Pedro com todas as suas falhas e manda ele apacentar o rebanho dele. E sabe o que acontece? Pedro não se esconde nunca mais. Numa única vez ele pregou para 3.000.
E ele recebeu tanto de Deus, ele se sentiu tão grato, que a Bíblia diz que a sombra dele curava. As pessoas pegavam os seus doentes, colocavam na calçada, para quando Pedro passasse, a sombra de Pedro curava. Então hoje, querido, antes de orarmos, eu quero que você pense muito sobre isso. Não sei se você percebeu, nós não estamos lendo a lista da intercessão toda. Por quê? Porque eu percebi que era para ser uma palavra breve e as pessoas começaram a me dizer que estavam anotando. E elas estavam recebendo aquilo como se estivesse na igreja, porque nós somos a igreja. Aí começou a anotar, a pontuar, você vai ver aí nos comentários, eles pedem capítulo, versículo, e acaba virando um estudo bíblico. E nós precisamos dessas referências, né? Desses endereços completos, para nós estudarmos, pontuarmos. Os nossos discípulos na igreja, as discipuladoras, nós ouvimos uma palavra, pegamos um caderno e pontuamos. Meus meninos, antes de brincar, antes de ir para o videogame, eles assistem a live, pontuam no caderno e trazem para mim mostrar o que eles aprenderam. Tempo de guardar a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, é tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, amado, hoje na palavra, o que diz aqui em 1 Coríntios 10, 13? Não veio sobre vocês tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Você caiu, você entrou na decadência espiritual, a palavra está falando aqui, que Deus jamais permitiria que nós fôssemos tentados acima da nossa capacidade de resistir. Porque fala assim, olha, com a tentação, ele dá também um escape para que você possa suportar. O que é o escape? O escape pode ser desligar a TV. O escape pode ser sair daquele grupo de pornografia, de piadinha suja. O escape pode ser evitar algumas amizades ou conversas. Tem saída. Tem jeito, tem escape, tem saída. Só que você não vai conseguir sozinho. Vamos orar? Antes de ler aqui os recados, os comentários, você entendeu que a queda de Pedro, a decadência de Pedro foi um processo, você não percebe. Às vezes passa 10, 15, 20 horas no WhatsApp, no Instagram, olha a foto de um, curte a foto do outro, e aí corre no Facebook, faz um comentário, aí vai para a TV, e tá ali, ó, e está recebendo informações, muitas vezes, que vai contrária à sua fé. E muitas vezes. Por quê? Porque essa geração e o sistema está trabalhando pesado para arrancar os alicerces da palavra do Senhor. Aí, o maior ataque que nós já vimos é quando a gente vê falar que a pandemia, ela é um perigo para os idosos. O que são os idosos? Idosos, querido, é raiz, é história, é origem, é experiência. O que Satanás está fazendo? Ele está tentando fazer um arrastão e saquear os idosos. Porque os idosos, eles têm princípios. Os fundamentos da família veio com eles. E aí o que o adversário está tentando fazer? Vou acabar com a base. Eu vou eliminar a base. Eu vou arrancar os fundamentos. Porque aí a memória do povo é curta. Daqui a pouco ninguém se lembra mais o que é família, o que é casamento, o que são princípios e valores. E aí o sistema vai preparar a nossa mente para dar a resposta que eles esperam. Ou você acha que é tudo por acaso? Não. Nada é por acaso. Nada. O alvo, o projeto é: você não precisa da família, você pode viver sozinho. Cuidado, carinho, abraço, afeto. Isso hoje é uma bomba. É pisar num campo minado. Olha o que o adversário está fazendo. Nós temos que manter distância. Amados, vamos orar.
Vamos colocar diante do Senhor a nossa vida. Vamos interceder. E aquele que está de pé, cuida para não cair. Presta atenção onde pisa. Preste atenção com quem anda, o que conversa, o que fala. Você não precisa falar tudo que vem na cabeça. Você não precisa disso. Você precisa compreender que a queda, a decadência é um processo. Pastora, como que foi o levantar de Pedro? Quer saber? À noite, às 20 horas, não foi um passo a passo? A queda não foi um processo? Se levantar também. Às 20 horas eu aguardo você para a segunda parte desta palavra. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu não conheço todas as pessoas que estão ouvindo essa ministração, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe quando caiu, onde caiu e como caiu. O Senhor conhece cada etapa, o Senhor acompanhou de perto, emitiu sinais, sinalizou. A luz do painel piscou várias vezes. O Senhor foi mostrando, mas, Senhor, as pessoas às vezes não conseguem perceber porque estão caindo. Pai, nós vimos aí na situação de Pedro que ele achava que ele estava bem. Ele achava que ele estava de pé. Ele achava que ele dava conta. Ele pensava que ele nunca ia afastar de Jesus. Ele pensava que ele nunca ia largar Jesus. Ele ia estar com Jesus na prisão e na cruz, aonde quer que fosse. Mas ele, Senhor, foi sabotado por si mesmo. Ele sabotou a própria alma. Ele se enganou. E é por isso, Pai, que nós queremos clamar ao Senhor pelos Pedros que estão afastados. Pelos Pedros que hoje estão pelos cantos. Não conseguem voltar. Por medo, por vergonha, ou porque o coração azedou, endureceu de tal forma. Queremos orar pelos Pedros, Pai, que estão no meio da congregação achando que estão de pé, quando na verdade estão caindo sem perceber. Deus, nós colocamos diante de Ti a Tua igreja. A Tua igreja, nós somos a Tua igreja. Nós que temos nos encontrado aqui, Senhor, todos os dias. Deus, tem sido maravilhoso. O Senhor tem sido fiel. Tua palavra tem sido, Senhor, renovada. Estamos sendo alimentados todos os dias. Nos alimentamos de manhã, nos alimentamos à noite. À meia-noite estamos com o pastor. O Senhor tem sustentado o teu povo nessa quarentena, nessa preparação para o deserto, porque, Pai, sabemos que ainda não entramos no deserto. Estamos nos preparando para entrar no deserto. Fortalece teu povo. Encontra com os teus Pedro, Pai. Chama eles. Confronta. Se necessário confrontar, confronta. Mas que ele não abra mão do chamado. Que ele não abra mão do Senhor. Que ele não abra mão da comunhão, da intimidade com o Senhor. Chega de Pedros achar que está pronto quando na verdade está caindo. Chega de religião. Porque, Senhor, o religioso acha que ele é dono da verdade. Que ele está pronto, que só ele está certo, mas ele nem percebe que ele está caindo. O religioso dorme, ele não consegue ter tempo com Deus, ele não consegue orar. Oh, Pai, tem misericórdia. O religioso toma decisões precipitadas, age no impulso sem pensar. O religioso esconde atrás de argumentos falsos, muletas, mentiras. Que não seja necessário a dor para acordar. Em nome do Senhor Jesus, eu coloco diante de Ti cada pessoa, cada seguidor da reflexão diária, cada um do Facebook, aqueles que estarão ouvindo a palavra pelo YouTube, que a bênção do Senhor seja sobre cada um. Levanta, Pai, fortalece e mostra, tem jeito, tem escape, tem saída, mas sozinho não vamos conseguir. Em nome do Senhor Jesus, querido, eu vou te dar um minuto para você poder orar agora e colocar essa palavra diante do Senhor enquanto eu leio os comentários aqui. 1 minuto. Para, abaixa a tua cabeça, 1 minutinho só. E fala para Deus. Se você é Pedro, volta para o teu lugar. Amém? Enquanto isso, vou tentar achar os comentários.
cantarabaxê. Arabaxê, cantarabaxai. Arabaxuri, andarabaxuri, cantarabaxê, cantarabaxê, cantarabaxai. Arabaxuri, cantarabaxai. Essa pode ser tua última chance. Busca ajuda. Aí nos comentários tem pessoas dizendo: posso te ajudar? Busca ajuda. Quero estar em tua presença. Não solta ele, querido. Não solta a mão dele. Não solta Jesus, amado. Não solta. Você não vai aguentar. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Esta é a chance, agora. Essa é a chance, o teu momento. Volta para o Senhor. Acorda enquanto dá tempo. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Ora ele. Onde você está? Seja tua vida, Jesus. Arabaxere, cantere, barabaxai. Arabaxere, cantarabaxoi, arabaxere, barabaxai. Arabaxori, ande cantarabaxoi, ande cantarabaxoi. Arabaxere, cantere, barabaxai, alele, cantarabaxai. Amém, querida, amém. Amém. Não tenha medo, Marília. Deixa eu ver aqui, gente, se eu consigo ler alguns comentários antes da gente sair. Peraí. Deixa eu ver aqui. Não tô conseguindo carregar. Meu Deus, como tá difícil. Não foi possível. Vamos lá, vamos tentar de novo. Peraí, gente, tá dando erro meu Facebook aqui. Vamos ver aqui, tentar novamente. Eita, peraí. Vamos lá. Só vou ler os comentários aqui. Presta atenção, você que quer ser intercessor da fé. Pastora, eu vi aí, passando, eu quero participar da intercessão. Tá aí o Gabriel, tá aí Renata, tá aí Poliane. Tem uma equipe aí, a Rejane, é a equipe de suporte. Eu quero fazer parte da intercessão. O que eu preciso fazer? 3 vezes ao dia, você recebe uma lista de intercessão. Você vai tirar um tempo para interceder e cobrir em oração a vida das pessoas que estão enfrentando essa crise, desemprego, falência, pessoas que estão trabalhando na área de frente, pessoas que estão com suspeita, que estão internadas, que perderam entes queridos nessa pandemia. É isso que você faz, você intercede. Amém? Infelizmente, de novo, eu não estou conseguindo abrir os comentários. Ô, gente, eu fico tão triste quando eu não consigo. Não dá, que eu não consigo, tá vendo? Vai lá. Ele trava, ele para. Uma pena. Os dois tá assim. Os dois meu param. Aliás, a Ana ontem me falou de uma preocupação. Algumas pessoas não estão conseguindo deixar recado. Outras não estão recebendo a lista de intercessão, não conseguem ler. Tá? Se você não estiver conseguindo, você vai procurar o Gabriel Sapucaia ou a Ana Ferreira e dizer: não estou conseguindo deixar meu comentário, não estou conseguindo receber a lista de transmissão. Para fazer parte da equipe de intercessão, você tira 3 vezes ao dia para interceder por alguns minutos pela lista, tá bom? Pastora, eu queria mandar essa mensagem para minha mãe, para o meu pai, mas eles não têm Facebook. Tem WhatsApp? Quando termina aqui, eu vou
compactar essa palavra, vou mandar pelo WhatsApp, eu quero receber. Todos os dias vai uma reflexão de 6 minutos para nossos seguidores. O que você vai fazer? Você vai mandar nome, sobrenome, cidade para o meu WhatsApp. 339-9104-9478. 339-9104-9478. Amém? A senha de hoje, vigiar. A senha de hoje, vigiar. Vigia. Dá uma olhada se tem relacionamentos e situações que estão te levando para a queda, para a decadência. Amém, queridos? Gente, infelizmente, não dá para ler. O Ivan colocou aqui um versículo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tá dando para ler só os que estão chegando agora. Palavra-chave, eu já falei: vigiar, vigiar, né? Infelizmente, eu vou ter que ler e comentar à noite. Amém? A Renata acabou de colocar aí, ó. Você quer receber a reflexão, tá bom? Renata acabou de colocar. Você que quer voltar para o Senhor, você que quer renovar tua aliança com Deus, você que está desanimado, você que quer desistir, que está desesperado, que precisa de uma palavra. A comunidade da fé preparou uma equipe durante a quarentena para entrar em contato no seu WhatsApp e te dar uma palavra de esperança, orar com você, até mesmo te ouvir, se houver necessidade, para te dar suporte durante esta crise. Comunidade da Fé, de Governador Valadares, a equipe está pronta te esperando. A Rejane acabou de colocar nos comentários: posso ajudar? Amém? Deus abençoe a tua vida. Vamos para a oração até a noite às 20 horas. Vou ler os comentários, agradeço a sua companhia e olha, vigia, tá bom? Deus abençoe.